Mas nessa aula do dia 3 de novembro, desculpa, a gente vai falar um pouquinho sobre calor, energia e temperatura, né? Que foi o primeiro tema das nossas aulas, né? Lá no começo do ano, é o tema lá do primeiro bimestre. Então, quais habilidades estão contempladas aqui, ó? Reconhecer a evolução histórica do modelo de calor, explicar fenômenos térmicos cotidianos com base nos conceitos de calor específico, capacidade térmica, explicar as propriedades das substâncias associando-as ao modelo, ao conceito de temperatura e sua escala absoluta, tá? Então, nosso objetivo aqui hoje é a gente retomar os conceitos de calor e temperatura nos sistemas físicos, né, e cotidianos de um modo geral. Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Espero que vocês me respondam, né? Vocês me deixem aí sozinha. Pode responder no bate-papo, tá? Eu queria saber de vocês o que explica o seguinte, ó. Ao tocarmos com a mão numa porta de madeira e a maçaneta de metal, ambos à mesma temperatura, temos sensações térmicas diferentes. Por que vocês acham que isso acontece? Tá? Então, hoje, né? Hoje de manhã que estava um pouquinho mais friozinho, se eu coloco a mão num objeto que é de madeira, a sensação térmica que eu tenho é uma. Mas, se eu colocar a mão numa maçaneta metálica, né? Como ela é metálica, eu vou ter uma sensação térmica diferente. Alguém consegue responder o porquê disso? Porque nós temos sensações térmicas diferentes aí? Ou vocês ainda não tinham percebido isso? Com certeza, né? Nós temos composição distintas, né? Então, se nós temos composição distintas, logo nós temos propriedades distintas, né? Eu tenho comportamento dos materiais diferentes em relação ao calor, né? E aí, galera, obrigada, Vitória. E aí, pessoal, ó, a gente tem o conceito de temperatura, né? E nós falamos, né, muito sobre temperatura, né? A gente conversou bem sobre esse conceito. E a gente sabe, então, que existe uma diferença se eu pegar, por exemplo, um copo com água, eu vou lá e coloco um termômetro, eu verifico ali que a água está a 50 graus. Mas eu pego a água da torneira com um termômetro e vejo que está a 20 graus. Se eu estou falando de um mesmo material, qual é a diferença que tem entre eles que eu verifico uma temperatura diferente? Então, onde que está a diferença de temperatura quando eu estou falando em nível atômico, em nível molecular? Onde que eu percebo ali? O que de fato, então, é temperatura? Vocês conseguem me dizer? Vocês se lembram? Qual é a definição de temperatura? E aí, galera? O que é a definição de temperatura? O que é temperatura? Qual é a diferença, então, da água 20 e da água 50 graus? E aí, gente? Vocês não lembram o que é temperatura? O que é temperatura? Então, vamos lá passar para o slide, que acho que agora vocês vão lembrar. Bom, então, quando eu estou falando de temperatura, eu estou falando do nível microscópico, do nível atômico das partículas que compõem o material, tá? Então, eu preciso pensar que a temperatura ela está relacionada a esse comportamento atômico, certo? E a temperatura nada mais é do que a medida da energia cinética dos átomos e moléculas que constituem o material. Ou seja, a energia cinética ela vai ali medir, vamos dizer assim, né? Ela é responsável
pelo grau de agitação, de movimentação desses átomos e dessas moléculas que constituem o material. Então, galera, a temperatura nada mais é do que a grandeza que mede esse grau de energia cinética, que mede a agitação das partículas de um material. Lembrando que quando eu estou falando de partículas, eu estou me referindo aos termos átomos, moléculas, íons, tá? Então, a temperatura, ela tem uma relação com a constituição atômica, com a constituição mais básica, vamos dizer assim, de um material, tá? Então, é a nível atômico que a temperatura ela está associada, tá? Então, quanto maior é o grau de agitação, significa que eu tenho maior quantidade de energia cinética, que essas moléculas, que essas partículas estão se movimentando muito mais, né? Então, maior agitação, maior energia cinética, maior a temperatura. Já quando eu estou falando de temperaturas mais baixas, isso indica uma quantidade de energia cinética menor, o que vai caracterizar uma menor agitação das partículas, né? Uma menor movimentação dessas partículas que constituem o material. Então, só para vocês lembrarem, né? Aqui tem aquele esqueminha. Eu cheguei até a desenhar com vocês na lousa, né? É como se fosse, pessoal, aqui, né? Ó. Então, quando eu tenho ali uma temperatura baixa, essas partículas têm pouca agitação, possuem pouca quantidade de energia e elas estão praticamente paradas, né? Existe uma movimentação, né? Mas não é alta. Na verdade, pessoal, só existe uma temperatura onde não há nenhuma movimentação, que é no zero absoluto, né? Que ainda não se conseguiu chegar. Então, numa temperatura mais baixa, a gente tem uma agitação muito pequena, tá? Uma temperatura média, obviamente, a gente vai ter uma agitação média, aí, vamos dizer assim, né? Uma temperatura alta, essas partículas já estão com uma quantidade maior de energia e se movimentam muito mais. E aí, se eu alterar ainda, né, deixar uma temperatura ainda mais alta, quanto maior a quantidade de energia que eu forneço, maior vai ser a agitação das partículas, maior então é a sua temperatura, tá? Então, temperatura, ela está associada, vou por aqui, ó, à agitação. Difícil escrever aqui, gente, mas tudo bem. Temperatura está associada à agitação. Beleza? Lembraram? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação, a movimentação das partículas. Beleza? E aí, pessoal, existem 3 escalas termométricas, vamos dizer assim. Existem 3 escalas que a gente mede a temperatura, né? Vocês se lembram quais são elas? Quais são as 3 escalas termométricas? Escreve aqui no bate-papo para mim, por favor. Quais são as 3 escalas termométricas que a gente estudou, que vocês se lembram? Falem pelo menos a que a gente usa, né? Qual que a gente usa para medir a temperatura no nosso dia a dia? Qual a escala que a gente usa? E aí? Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Muito bem, meu Fernando. Isso mesmo, tá? Então, a que a gente usa no nosso dia a dia é a escala Celsius, né? E vocês devem se lembrar também que existe, pessoal, uma relação entre, né, a temperatura de fusão e de ebulição, e as 3 escalas aqui, elas foram construídas, elas foram estudadas, né? Lembrando que Celsius, a gente está falando de água, né? Fusão e ebulição, a gente estava falando lá de água. Lembrando que a fusão é a passagem entre os estados sólido e líquido, né?
E ebulição é a passagem entre os estados líquido e gasoso. Então, quando a escala Celsius foi criada, foi utilizada, então, como parâmetro a própria água, né? Então, a fusão da água é a 0 graus e a ebulição a 100, né? Fahrenheit, aqui a gente tinha uma mistura, né, de água, sal, enfim. E aquela mistura, a gente viu que a temperatura de fusão dela é de 32 e a ebulição 212. Então, variando aqui 180 unidades, né, de 32 para 212, 180 unidades. E a escala, tô faltando um L, então. E a escala Kelvin, né, que na verdade é conhecida como escala absoluta, é a escala utilizada para ciências de um modo geral. Toda e qualquer publicação científica, a temperatura especificada ela sempre vai estar em Kelvin, e ela foi criada a partir da agitação de gases, né? Então, a que a gente utiliza é a escala Celsius no nosso dia a dia. A escala absoluta, a escala científica, é a escala Kelvin, e a escala Fahrenheit ela é utilizada nos Estados Unidos. Né? E aí, galera, existem dispositivos utilizados para a gente medir a temperatura, né? Para a gente aferir a temperatura. E a gente conversou, vocês até fizeram, né, um termômetro bem rudimentar lá no começo do ano, nas aulas de laboratório, né, utilizando álcool. Mas também a gente conversou um pouquinho sobre o termômetro de mercúrio, sobre esse termômetro digital. E, enfim, depois de tudo que aconteceu, a gente viu muito esse tipo de termômetro aqui, né? Que até então eu acho que eu até cheguei a comentar com vocês que existia, né? Que era utilizado em hospitais, mas ele não era tão difundido como ele é hoje, né? Então a gente não tinha tanto contato como a gente tem agora, né? Então, pessoal, o termômetro ele é um dispositivo que a gente vai utilizar para aferir, para medir a temperatura de qualquer corpo, né? É óbvio que existem termômetros específicos para cada uso, né? Então, se eu estou falando de temperatura corporal, eu vou utilizar um tipo de termômetro. Existe termômetros lá que a gente usa para a cozinha, né? Para verificar a temperatura dos alimentos. Existem termômetros que a gente usa para laboratório. Existem termômetros que são utilizados para fornos siderúrgicos, onde as temperaturas passam de 1000 graus Celsius, enfim. Cada uso tem que ser projetado um tipo de termômetro, né? E aí, galera, falando de temperatura corporal, vocês se lembram qual é a média aí de temperatura do nosso corpo? Qual é a média de temperatura corporal? O que é o considerado aí aceitável? Depois da pandemia, né, o termômetro de infravermelho ele já começa a acusar, né, acima de uma determinada temperatura. Qual é aí, pessoal? 34 a 36. Na verdade, 35,5, viu? De 35,5 a 37, tá? A partir de 37 graus Celsius, o próprio termômetro aí de infravermelho, ele já começa a acusar, né? E dependendo de onde a gente vai, que eles existem estabelecimentos que ainda estão aferindo a temperatura, né? Na verdade, o correto é aferir. Mas alguns já não existe mais essa obrigatoriedade, então alguns já deixaram de fazer. Então, o termômetro de infravermelho, que é aquele que mede lá, que afere a temperatura na testa, a partir dos 37 graus, ele já acusa, ele já começa a pitar, enfim, ele já dá um aviso para a pessoa que está manuseando, que já é, então, um alerta, né? Um estado de atenção a partir dos 37 graus, indicando que já tem algo ali que precisa ser verificado, né? Então, galera, o que a gente utiliza mais de termômetro hoje é o termômetro clínico, que eles são projetados para a faixa de temperatura corporal. Então, você pode ver aqui, ó, que esse daqui ele sai um pouquinho abaixo dos 35, né? E vai até os 42 graus. Então, aqui, ó, vocês podem ver mesmo
que no 37, olha, já está vermelhinho, né? E esse termômetro aqui, pessoal, ele tem uma substância aqui dentro. Eu cheguei até a comentar com vocês, né? Qual a temperatura, qual a substância que tem nesse tipo de termômetro aqui? Vocês se lembram? Tem aqui? Que faz com que... Não. O álcool é aquele que é vermelhinho por dentro. Aquele que é vermelhinho por dentro é álcool, tá? Mas é uma outra substância que ela é prateada, que eu falei que era tóxica, que hoje em dia ele nem é vendido mais, esse tipo de termômetro. Hoje em dia, se você for na farmácia comprar termômetro, você só vai achar desse daqui, ó, do digital, tá? Aqui são materiais semicondutores, né, que são sensíveis à mudança de temperatura. Esse daqui, pessoal, é o mercúrio, tá? Esse aqui não é mais vendido por conta da toxicidade do mercúrio, que tem o símbolo químico Hg, tá bom? Por conta, né, dele ser tóxico, não ter, assim, um local específico para descartar quando ele quebra, porque ele é de vidro, né? Então é fácil de quebrar, enfim, então ele não é mais vendido. Se utiliza esse termômetro aqui, que é o termômetro digital. Então, dentro dele a gente tem um material semicondutor, que ele é sensível a essa mudança de temperatura, e depois aponta lá na tela a temperatura que ele mediu. E, por fim, o termômetro de infravermelho, né? Que a gente utilizou, né? Tem utilizado muito, né? E aqui, pessoal, todo e qualquer termômetro, ele tem uma propriedade que é sensível à mudança de temperatura. Então, aqui, tanto o álcool quanto o mercúrio, tanto que o termômetro que vocês fizeram lá no PC, né, no laboratório, vocês verificavam que vocês colocavam a mão lá na garrafinha, o álcool subia na columinha. Então, o álcool, ele é a substância sensível à mudança de temperatura. O mercúrio é a mesma coisa. Eu tenho mercúrio aqui nesse depósito, vamos dizer assim, nesse local onde ele fica guardadinho aqui. Então, quando ele está em contato com água numa temperatura mais elevada, esse mercúrio sobe pela columinha que está aqui dentro. O termômetro digital, como eu disse, os materiais semicondutores são sensíveis à mudança de temperatura. Já nesse tipo de termômetro aqui, que é o termômetro de infravermelho, ele, pessoal, ele só vai medir a radiação infravermelho que o corpo está emitindo. Porque todo e qualquer corpo, numa determinada assim, mudança de temperatura, né, ele emite radiação infravermelho. Então, nós estamos emitindo essa radiação. E esse termômetro, ele vai medir essa quantidade e converter na temperatura, tá? Então, esse tipo de termômetro, ele não emite nada. Ele apenas capta e converte na temperatura, né? Porque foi feita aí uma polêmica que ele ia fazer... Enfim, vocês acompanharam tudo isso. E não é bem isso que acontece, tá bom? E aí, galera, existe o nosso corpo, né? Existe um mecanismo para regular a temperatura, porque a gente sabe que temperaturas muito baixas ou temperaturas altas pode comprometer o funcionamento do nosso organismo. Então, galera, para o corpo humano, o que a gente faz para poder regular, né, a temperatura corporal? A gente começa a transpirar. Então, em dias muito quentes, né, que a gente percebe que começa a produzir uma grande quantidade de suor, de transpiração, né, é o nosso corpo, na verdade, tentando manter a temperatura, né, dos próximo aí dos 36 graus. E existem também mecanismos de temperaturas para tudo que a gente vai utilizar, né? Então, a gente tem lá, a gente chama de termostato. Então, a gente tem o termostato na geladeira, a gente tem o termostato no chuveiro, no ar-condicionado, enfim. Tudo que a gente está trabalhando com temperatura, existe um mecanismo para regular, né? Tem até aquela lâmina metálica, lembra que eu falei para vocês que usa na sanduicheira, né? Tostex, enfim. Existem vários mecanismos para controlar a temperatura. Então, é necessário, é importante que se controle a temperatura em todo e qualquer sistema.
E aí, galera, a gente vem para o conceito de calor. E aí, galera, tudo isso eu falei para temperatura. E o conceito de calor? O que é calor? Calor só se refere a temperaturas altas? Lembra que a gente comentou também? Alguém sabe me dizer o que seria calor? E aí, o que é calor? E aí? Galera, calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, é a transferência de energia entre corpos quando a gente tem temperaturas diferentes, tá? Então, lembra que eu dava o exemplo para vocês? Se eu tiver um determinado material a 10 graus, que é uma temperatura baixa, certo? E um outro material com uma temperatura a 20 graus, né? Se eu deixar eles próximos uns dos outros, eles vão trocar energia, certo? Então, esse de 20 graus vai fornecer energia para esse que está a 10 graus. Então, essa transferência de energia é o que a gente chama de calor, tá certo? Então, calor é transferência de energia térmica quando nós temos corpos com temperaturas diferentes, tá bom? Então, não necessariamente calor se refere a temperaturas altas. E como que a gente mede, né? Qual é a unidade de medida, então, de calor, de energia térmica? Calorias, né? Ou joule. E existe uma equivalência entre caloria e joule. Então, uma caloria corresponde a 4,2 joules, né? Isso aqui vem daquele experimento do Joule, que a gente já viu também. Então, 1 quilocaloria significa 1.000 calorias. 1 quilocal, isso aqui, pessoal, aparece muito nos rótulos dos alimentos, né? E 1 quilojoule corresponde a 1.000 joules. E aí, galera, a gente vai retomar um pouquinho sobre o que é calor específico e capacidade térmica, né? Então, aqui, ó, nós temos a equação que vai na verdade, quantificar, né, o que é calor específico, mas, na verdade, o calor específico nada mais é do que a grandeza que vai verificar a quantidade de energia necessária para variar 1 grau Celsius, 1 grama de qualquer substância. Então, assim, se eu pegar 1 grama de água, quanto de energia eu preciso para esse 1 grama aumentar 1 grau Celsius na sua temperatura, ou quanto de energia ele perde para poder abaixar 1 grau na sua temperatura, tá? Então, isso é calor específico. Então, quanto maior o calor específico, mais energia eu preciso para aquela substância variar a sua temperatura, tá? E uma substância que possui um alto calor específico é a água, tá? Então, por isso que a gente percebe aqueles fenômenos lá em relação à piscina, em relação à praia, né? Porque lá na praia a gente percebe que de manhã, assim, a água está muito gelada, né? Mas quando chega já no finalzinho da tarde, ou até mesmo à noite, comecinho da noite, aquela água já está numa temperatura agradável. Por quê? Porque a água ela precisa absorver muita energia para aumentar a sua temperatura. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que ela absorveu essa energia, ela demora muito para perder. Por quê? Porque a água possui um alto calor específico, tá? Então, é muito difícil para a água variar a sua temperatura. Então, ela possui lá, ó, 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, eu preciso de 1 caloria quando eu tiver 1 grama para variar 1 grau Celsius na temperatura da água. Enquanto o ferro, por exemplo, ele só precisa de 0,11 calorias, né? A areia, ó, se você comparar, como a gente está falando da praia, se a gente comparar, ó, a água e a areia, ela é 5 vezes menor, né?
Então, é por isso que a gente percebe lá durante o dia, na praia, que a areia está numa temperatura mais alta, porque ela precisa de menos energia para poder variar a sua temperatura, tá? Então, esse fenômeno aí é devido ao calor específico da substância. E aqui, pessoal, a gente tem um outro conceito que a gente viu, que é o da capacidade térmica. Então, capacidade térmica é a capacidade que o corpo tem de trocar energia com o ambiente, tá certo? Então, aqui, pessoal, a gente tem ali corpos com grande capacidade térmica, eles possuem grande capacidade de trocar calor com o meio. E aí tem também a equação, né? E aqui, pessoal, eu coloquei uma atividade para a gente fazer junto, tá bom? Eu vou ler o enunciado para vocês e vocês me mandam aí no bate-papo qual alternativa vocês acham que é a correta. É uma questão de Enem, ó. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna, né? O motor a combustão mesmo dos carros que a gente conhece. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor, né, aquele que vai abaixar a temperatura, deve ter para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Alto calor específico, alto calor latente de fusão, baixa condutividade térmica, baixa temperatura de ebulição ou alto coeficiente de dilatação térmica. Qual alternativa vocês acham que é a certa, pessoal? O líquido que passa dentro do carro, cujo objetivo é abaixar a temperatura, o que ele precisa ter como propriedade para ser utilizado? Qual a alternativa correta aqui que vocês acham? E aí, gente? Qual a alternativa é a correta? Letra A. Mas alguém aí acha diferente? Está correta, a letra A, alto calor específico. Por quê? E, na verdade, o que vai no motor do carro? O que é o líquido arrefecedor, né? É a água, a própria água. E como a gente viu, a água ela possui, né, alto calor específico. Por quê? Ele não vai entrar ele não vai se aquecer tão facilmente conforme ele estiver passando pelo motor. E vocês sabem, vocês já devem ter ouvido falar, né, que não pode deixar o motor do carro sem água, que quando o radiador ferve, você perde o motor do carro, enfim. Tudo isso, pessoal, está utilizando aí como propriedade o calor específico, né, da substância que vai passar dentro do motor para baixar um pouco a temperatura. E aí, galera, vem uma coisa também que a gente discutiu, dois outros conceitos, que são o calor sensível e o calor latente, tá? Então, calor sensível e calor latente, ele se refere a, a como o material se comporta quando a gente tem ali alteração, né, de energia, de temperatura. Então, se um determinado material ele absorve ou perde energia suficiente para ter modificação na temperatura do corpo, né? Ou eu aumentei a sua temperatura, ou eu diminuí, a gente diz que nós temos então o calor sensível, tá? E quando esse aumento ou diminuição da temperatura modifica o estado físico, tá? Então imagina lá,
a água ela está absorvendo ou está perdendo energia para passar entre os estados sólido, líquido ou gasoso. Aí nós temos o calor latente, tá bom? Então, aqui, ó, a equação para o calor latente é aquela que a gente chamava, né, de Q mole, né? Então, o Q é a quantidade de energia, o M é a massa e o L é o calor latente, que é o valor tabelado para a substância, ou de fusão ou de ebulição. Já o calor sensível é aquela equação que a gente chama de Q-macete. Então, o Q é a quantidade de calor, o M é a massa que está sendo submetida a essa mudança, né? O C é o calor específico do material que está tendo ali. E o delta θ, que é a variação de temperatura. Lembrando que isso significa temperatura final menos temperatura inicial, né? E aí, pessoal, a gente vem, então, com uma atividade, né, com um exercício aqui, ó. Eu queria que vocês identificassem para mim se é um calor sensível ou calor latente, ó. No início do século XX, Pierre Curie e seus colaboradores, em uma experiência para determinar características do recém-descoberto elemento químico rádio, colocaram uma pequena quantidade desse material em um calorímetro e verificaram que 1,30 grama de água líquida ia do ponto de congelamento ao ponto de ebulição em 1 hora. Considere que toda a energia emitida pelo rádio foi absorvida pela água e empregada exclusivamente para elevar sua temperatura. Então, aqui tem, né, o calor específico da água, ele corresponde a 4 joules. E aí ele quer a energia absorvida pela água em joules, tá bom? Pessoal, se eu tenho elevação de temperatura, eu tenho calor sensível ou tenho calor latente? O que vocês me dizem? Só houve elevação da temperatura. Isso é calor sensível ou calor latente? E aí? Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Sensível, quando tem modificação na temperatura do corpo. E latente modifica o estado físico, tá? Então, vai mudar lá do estado sólido. Aqui eu vou ter alteração entre o estado sólido, líquido ou gasoso. E aqui ele falou, ó, que só teve a elevação da temperatura, tá bom? Então, portanto, esse calor que eu estou falando no exercício é o calor sensível, tá? Então, aqui a gente usa essa equação aqui do Q-macete, tá? Então, agora a gente vai identificar os dados que a gente tem no exercício, tá bom? Qual é a massa que ele falou lá? Qual a massa que tem no exercício? Qual a massa, gente, que está aqui no exercício? Ele falou aqui, ó. 1,3 gramas, tá? O calor específico, ele já deu para a gente aqui, ó. Foi 4 joules, que é o da água. E aí, falta para a gente a variação de temperatura, né? Nosso delta T, que seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Aí a gente vai olhar aqui para ver o que ele está falando de temperatura. Ó. Ele ia do ponto de congelamento ao ponto de ebulição. E aí? Então, a inicial seria o congelamento e a final seria a ebulição. E aí, pessoal, qual que é o congelamento da água? A água congela em que temperatura?
Ó, então a ebulição. A água ferve em que temperatura? A água entra em ebulição em que temperatura? Vocês lembram? 100, muito bem. E vai congelar em 0, né? Então, 100 menos 0. Então, o nosso delta θ aqui é igual a 100. E aí, galera, então é só a gente multiplicar, tá bom? Então, a massa seria E 1,3 vezes 4 vezes 100. Fazendo essa continha aqui, gente, que é só multiplicar, ela dá o resultado aqui 520, tá bom? Bom, galera, falta menos.